Não se vê e por vezes nem se sente. O novo coronavírus está a deixar o mundo em suspenso, com uma epidemia sem fronteiras. A China ergue as muralhas e mantém em quarentena cidades inteiras. São mais de 50 milhões de pessoas em restrição de movimentos. É a maior resposta nacional a um surto infeccioso na história da humanidade. O número de pessoas infectadas sobe a cada dia, a cada hora, na China e no resto do mundo. 我が国で初めて武漢市への滞在歴のある方1名に関し The confirmation today by Victorian authorities of the coronavirus All case. those that have been proven positive, Tigre, and all are non-nationals. The DOH also confirmed that the 44-year-old male died yesterday, February 1, 2020. I'm declaring a public health emergency of international concern over the global outbreak of novel coronavirus. The main reason for this declaration is not because of what is happening in China, but because of what is happening in other countries. Macau não ficou imune. Há menos pessoas nas ruas, a cidade funciona apenas com serviços mínimos. Foram aplicadas medidas sem precedentes. Foram encerrados casinos, espaços públicos, escolas, serviços. Mas o que é que está na origem de tudo isto? Afinal, o que é um coronavírus? Os coronavírus pertencem a um grupo de vírus que provoca infecções no sistema respiratório. Pode ir de uma simples gripe a doenças mais graves. São comuns em várias espécies de animais, como camelos, gatos, morcegos, e ao sofrerem mutações, podem passar dos animais para as pessoas e depois entre humanos. Aconteceu com os últimos surtos como a síndrome respiratória aguda grave SARS em 2002 e 2003 e a síndrome respiratória do Médio Oriente em 2012. O fenómeno repete-se agora com o novo coronavírus descoberto na cidade chinesa de Wuhan, no mercado de peixe onde se vendiam animais vivos. O primeiro caso foi diagnosticado em dezembro do ano passado. Ao microscópio, os coronavírus têm um aspecto semelhante a uma coroa com espinhos. É, aliás, isso que dá o nome à família. Dependendo das características desses espinhos, o vírus aloja-se em diferentes partes do corpo. No nariz, dá origem a uma constipação, mas no caso deste novo vírus, os espinhos permitem que se aloje nos pulmões. É aí que o vírus inicia um processo de replicação de si mesmo, usando o nosso próprio sistema de produção natural de células, o mesmo processo da SARS. 好嘅地方咧，就患病啲人可能未必即係嗰個病死率咧就會咁高啦。咁但係唔好嘅地方咧，就可能好多病人咧就比輕啲嘅話，佢可以周圍去啦。O uso de máscaras na rua é um déjà vu para o que aconteceu em 2002 com a pneumonia atípica. Thank you. Os dois vírus partilham de 80% dos códigos genéticos, são semelhantes no tipo de sintomas e na origem, mas para classificar este tipo de doença é importante ver o grau de fatalidade. Ainda que pouco se saiba sobre ele, o novo vírus revela-se menos agressivo, com uma taxa de mortalidade de apenas 2%, significativamente mais baixa que outros coronavírus. A SARS, em 8 meses, infectou 8.000 pessoas e matou mais de 700. O surto da síndrome respiratória do Médio Oriente infectou cerca de 2.500 pessoas, 800 não sobreviveram à doença. Fora da família dos coronavírus, a epidemia da gripe ou influenza apresenta números recordes de infecção e fatalidades. Mas apesar de o vírus ser mais contagioso e comum a nível mundial, a verdade é que para ele existem já tratamentos eficientes em 99% dos casos. O maior perigo deste novo coronavírus está precisamente no desconhecimento. É um novo parasita que o mundo ainda está a conhecer e para o qual existem mais perguntas que respostas. Até a forma de transmissão tem sido uma aprendizagem contínua. Inicialmente pensou-se que seria uma contaminação direta entre animais e humanos.
Mas com o surgimento de novos casos, confirmou-se o contágio entre pessoas. Uma simples viagem de autocarro pode proporcionar situações de contaminação, se não estivermos prevenidos. O vírus transmite-se através das fezes e de gotículas que expelimos ao tossir, espirrar, beijar ou outro contacto com saliva. É por isso o contacto próximo uma das principais formas de contágio. A prevenção da epidemia atingiu seu momento crucial. Não se sabe ao certo quanto tempo o vírus sobrevive em objetos ou superfícies, mas é sabido que as gotículas transportadoras do novo coronavírus têm um alcance reduzido, não ultrapassando os 2 metros. Estudos científicos estimam que, num cenário de total ausência de medidas de controle e prevenção, cada portador da doença possa infectar, em média, 2 pessoas. Mas estas estatísticas de transmissão são variáveis, podem ser reduzidas com medidas efetivas de combate à epidemia, como o isolamento de pessoas infectadas e contactos próximos. 这个出现不是说很多但是有。那么这些呢，常常都是为什么他们会要做这个病毒检测呢？这一定有原因的。绝大多数原因呢，他跟有这个病的人接触过，或者他去过武汉，或者是去过武汉回来，或者接触过武汉来的人。 Na maioria das vezes, o coronavírus começa por apresentar sintomas ligeiros de gripe, nariz entupido, corrimento nasal, tosse e febre. Mas assim que começa a trabalhar nas células pulmonares, sobra pouco espaço para a passagem de oxigênio. Nesta situação, surgem outros sintomas, como a falta de ar e dificuldades respiratórias. Calcula-se que o período de incubação, ou seja, o tempo entre a infecção e o aparecimento de sintomas, varia entre 2 a 14 dias. O vírus ataca indiscriminadamente, mas há grupos mais vulneráveis a infecções e, por isso, de maior risco. São pessoas que têm o sistema imunitário mais debilitado, como idosos ou doentes crónicos. Apanhados de surpresa, os cientistas estão numa corrida contra o tempo para encontrar uma cura para o vírus. Não há para já um medicamento que mate este coronavírus e a resposta é dada a cada sintoma que vá surgindo. Um dos tratamentos é um cocktail de antivirais que inclui as mesmas substâncias ativas utilizadas nos tratamentos do HIV. 咁就另外我哋喺一啲嘅新近診斷嘅個案裏面咧，我哋會用一隻叫做干擾素嘅一啲抗病毒嘅藥物，咁亦都係即係好似一種俗稱嘅雞尾酒療法咁樣去幫助。 Há um esforço global para desenvolver uma vacina que previna mais infecções, mas o ritmo da ciência não acompanha a urgência de travar esta epidemia. Enquanto se procuram respostas em laboratório, tomam-se medidas inéditas de controlo e propagação da doença. Apesar de reconhecer tarde ou até demasiado tarde, a China responde.頭先講咗係依家係接到通知係相關部門係停發自由行嘅簽注嘅，由 Mantenham-se em casa, evite a concentração de pessoas. Vamos, em conjunto, prevenir a epidemia. Em Macau, multiplicam-se os apelos à população para que fique em casa, mas se tiver de sair ou ir trabalhar, há pequenos gestos que podem fazer a diferença. Além de monitorizar a temperatura, é importante desinfetar as mãos com regularidade. Atitudes simples, mas essenciais para evitar o contágio. WHO continues to have a confidence in China's capacity to control the outbreak.